Todo mundo achou? Atos 9? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê? E lhe perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e entre na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouviu uma voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Tua palavra, que é viva e poderosa, capaz de dividir a alma do Espírito. Nos santifica nesta hora, nos cobre com o Teu sangue, Jesus. Nós desejamos a Tua presença. Santifica o nosso coração, santifica os nossos ouvidos, que nós sejamos uma terra fértil para a Tua palavra produzir frutos de justiça, de arrependimento, mansidão, domínio próprio, alegria, amor, bondade, benignidade. E que todo valente seja amarrado no abismo, tudo aquilo que venha a atrapalhar, para que nós não possamos ouvir a Tua palavra. Que caia por terra nesta hora, no nome de Jesus. E que o Teu ver, a Tua presença seja unânime. E a Te damos honra, glória e louvor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Ainda falando a respeito dos encontros, né? Daquilo que foi a palavra que o Senhor nos deu na virada do ano. Então, uma coisa são os nossos planos. Uma coisa é aquilo que nós planejamos tintim por tintim e colocamos na ponta do lápis e planejamos na nossa cabeça e traçamos objetivos e criamos toda uma estratégia. Outra coisa são os planos de Deus. E Deus marca um encontro muitas vezes para frustrar os nossos planos. É exatamente isso. Deus marca um encontro conosco muitas vezes para frustrar os nossos planos e mostrar a sua soberania. Por quê? Porque muitas vezes os nossos planos não têm nada a ver com aquilo que Ele quer para nós. E se tem uma coisa que eu já aprendi nesses anos todos, é que não faz mais sentido eu fazer planos que estejam fora daquilo que faz parte do propósito de Deus para a minha vida. Então, eu posso viajar, mas não faz sentido eu entrar em missões, por exemplo, e sendo pastor, deixar a igreja Deus dará e ficar viajando, fazendo missões para lá e para cá. Por quê? Porque esse, até o presente momento, não faz parte do propósito de Deus para a minha vida. Entendeu? Então, nós temos os nossos planos, objetivos,
mas maiores são os planos de Deus para a nossa vida. Vou repetir. Nós temos os nossos planos, os nossos objetivos e aquilo que nós traçamos como meta, mas maiores são os planos de Deus para a nossa vida. E tem muitas vezes, tem coisas que Deus até deixa para a gente se estabacar e quebrar a cara. Mas tem coisas que Deus já passa e já não, e já impede. E eu posso tentar de um lado, posso tentar do outro, que não dá certo. O plano de Jonas era ir para Tarsis. E ele comprou e pagou uma passagem para ir para o caminho contrário. Mas qual que era o plano de Deus para Jonas, do qual ele já sabia? Ir para Nínive. Mas ele foi para... E o que Deus fez? Frustrou os planos de Jonas. Por quê? Porque esse não era o caminho dele. Não era aquilo que Deus tinha. E às vezes nós nos equipamos, nós planejamos, nós fazemos investimentos de recurso, de dinheiro, de tempo, para fazer planos e investir para que dê certo, e não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E Deus marca o encontro conosco a partir de já, a partir do dia 31 para o 1º, para nos ensinar a nos encaixar, a nos alinhar com aquilo que é o propósito e o plano de Deus. O Saulo, ou Paulo, havia feito muitas arrumações, muitos planos, havia se equipado, havia pedido carta para os sacerdotes. Havia ou não havia? O texto fala isso. Pediu carta, havia dedicado a sua vida para perseguir. Ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja como se a vida dele dependesse disso. E tudo aquilo que ele conhecia, e ele era fariseu, ele era alguém que conhecia a lei dos profetas, a lei de Moisés, alguém que conhecia a palavra, os mandamentos do Senhor, havia se equipado com autorização, com tudo aquilo que era necessário, levou gente com ele para ir atrás, para fazer, e para que os planos que ele tinha na sua cabeça dessem certo. Mas o que acontece com ele? Jesus pega ele no meio do caminho. Jesus pega ele no meio do caminho. Vire para quem está do seu lado, diga assim: Jesus vai te pegar no meio do caminho. Amém? Jesus pegou ele no meio do caminho. E se Jesus pegou ele no caminho, significa que o que ele havia planejado não concluiu. Foi ou não foi? O que Paulo havia planejado de ir, de pegar a carta, a gente está falando, não é carta que eu contei agora que a pastora escreveu para mim, que eu escrevi para ela. Não, é carta que é selada com autorização. E diga-se de passagem, naquela época, papel não é igual hoje que a gente tem, não. Papel custava caro. Papiro. Não era qualquer um. Existia um selo com autorização. Era como se fosse um mandado de busca. Já viu o mandado de busca? Policial, assim, autoridade não pode entrar na sua casa. Pode? Não. Para ele entrar Por quê? A sua casa é um lugar privado. Então, para ele entrar dentro da sua casa, ele precisa de um mandado. Eles tinham esse mandado. Saulo ou Paulo tinha esse mandado para entrar dentro da casa dos cristãos. E arrastar para fora, e matar, e prender, e fazer mulheres, crianças. Ele tinha isso.
Ele estava com tudo isso, com todos os seus planos, com todas as suas ideias, com todos os seus projetos, mas Jesus pegou ele no meio do caminho. Jesus pegou ele no meio do caminho. E ele não concluiu o que havia sido proposto. Por quê? Porque Jesus apareceu para ele no meio do caminho. E há muitas coisas que eu e você planejamos, coisas que nós nos equipamos, que gastamos dinheiro, investimos tempo, mas o Senhor fala nesta noite que não serão concluídas. Por quê? Porque maior é o projeto e o plano dele para a minha vida e para a sua vida. Por isso, não obras, se prepare inclusive para aquilo que você gastou dinheiro e gastou dinheiro de besta, porque Deus não mandou e gastou dinheiro. Se prepare para muitas obras não ficarem concluídas na sua vida. Por quê? Porque obra que é de homem não conclui. O que se sobrepõe é a obra e é o plano e é o propósito de Deus para a nossa vida. Diga-se de passagem que eu acabei de falar de Jonas. Qual era o plano de Jonas? Ir para Tarsis, não é? Os planos, pagou dinheiro, investiu dinheiro, pagou para entrar no barco, a passagem para ir para o caminho inverso. E o que aconteceu? O que ele tinha planejado não concluiu. E o que concluiu? E o que prevaleceu? Aquilo que Deus havia planejado, o envio que Deus havia dado para ele. Então, Saulo ou Paulo havia feito planos, projetos, mas foram interrompidos. E às vezes nós precisamos ter maturidade para entender que Deus muitas vezes vai sim interromper projetos na minha vida e na sua vida, mas para quê? Para colocar em prática os propósitos, os projetos dele para a minha vida e para a sua vida. A não ser que o seu propósito, o meu projeto, o seu projeto esteja dentro daquilo que é o propósito dele. Se não, vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. Se Jonas, ao invés de ter ido para Tarsis, o ingresso que ele havia pagado tivesse sido para um barco que ia para Nínive, Deus mandaria tempestade para ele? Precisaria ir dentro, parar na barriga de peixe? Óbvio que não. O problema é que muitas situações na nossa vida são ocasionadas por causa de nós mesmos. Então, se prepare para ter muitas situações e às vezes, mas não está dando certo isso, mas não dá certo, está dando certo aquilo. Irmão, não está dando certo porque não tem nada a ver com aquilo que Deus tem. Não está dando certo porque não faz parte do propósito de Deus. Então, Deus vai pegar muita gente, interromper projetos. Faculdade, você planejou, não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você. Mas eu não tenho escolha, eu não posso nem decidir. Irmão, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que decidir se a sua vida é sua ou se a sua vida é dele. A melhor coisa que existe é a gente entender que nós fazemos parte do propósito de Deus e que Ele não nos criou para ficar a Deus dará, que Ele nos criou para fazer parte do propósito dele aqui na terra, para ser um instrumento nas mãos dele. E quando nós obedecemos e entendemos isso, não há realização melhor e maior do que ser um instrumento e estar fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer.
E no meio disso, o Senhor ainda faz de quebra a realização dos nossos sonhos e faz com que muitas coisas que você deseja se cumpra, desde que estejam dentro do propósito dele. A gente cria a ilusão de que, não, mas eu queria tanto fazer aquilo porque eu vou sentir realizado e tal, e chega lá, não há felicidade fora do chamado. Não há alegria, não há realização fora daquilo que Deus me chamou para fazer. Moisés saiu do Egito, foi para a terra de Midian. E o que ele estava fazendo? Estava lá, se casou, estava na terra de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro. Simples. Mas quando ele vai no Monte Horebe, e ele olha, e ele vê a sarça ali, e o Senhor fala com ele, ali ele começa a fazer parte do propósito de Deus. Embora muitas coisas tivessem sido arquitetadas antes, tal, mas ali o start do ministério que acontece na vida de Moisés. Então, antes disso, Moisés era alguém conhecido, conhecedor das leis e das filosofias da cultura do Egito, mas depois ele foi conhecido como um homem que viu Deus face a face. E Êxodo vai dizer que não houvesse homem como Moisés que falasse com Deus face a face, como alguém fala com seu amigo. O Senhor não nos chamou para ser qualquer um. Nós fomos chamados não para ir por caminho contrário. Nós somos chamados, ainda que Deus tenha que interromper planos, mas para que você conheça qual é e para aquilo que você e eu fomos chamados. E aí ele fala, depois aborda, e ele fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Em outras palavras, por que você está lutando contra mim? Por que você está me perseguindo? Muitas coisas, às vezes as pessoas não entendem isso, e o povo está com a boca solta, uma língua solta por aí, e tal de falar mal da igreja, falar mal disso, falar mal daquilo. Irmão, eu não tenho tempo para falar mal de igreja. Eu não tenho tempo para ficar falando de A, de B, de pastor C, lá. Eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso cuidar de vida, eu tenho trabalho, tenho as coisas para fazer. Eu não tenho tempo para ficar fazendo isso. E o Jesus foi categórico em dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas espera aí, Saulo estava perseguindo Jesus fisicamente? Não, estava perseguindo a igreja. Mas lutar contra a igreja, perseguir a igreja é o mesmo que lutar contra Deus. E é muito diferente, que muitos acabam entendendo errado, no caso de Jacó, o anjo ainda fala para ele, porque prevaleceste, lutou com Deus. Lutar com Deus é diferente de lutar contra Deus. É quando você vai para a guerra, quando você vai trabalhar, é quando você vai fazer aquilo que você precisa e o Senhor vai com você. Paulo não estava indo com o Senhor, Paulo estava indo contra o Senhor. Paulo estava lutando contra Deus. Perseguir, lutar contra a igreja. Ser um instrumento de rebelião é lutar contra Deus. Não obedecer aquilo que a sua palavra manda é lutar contra Deus. E nós não fomos chamados para lutar contra Deus. Nós não fomos chamados para perseguir irmão, igreja A, B ou C. Nós somos chamados para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para a sua glória e para o seu louvor.
Você foi chamado não para lutar contra Deus, não para ficar, mas será que aquilo que a pastora falou, mas eu não acho que é certo, mas não acho isso, mas não acho aquilo. Não, você não foi chamado para ficar questionando, você não foi chamado para ficar lutando, você foi chamado para ser um instrumento para a glória de Deus. Era o que Jesus estava falando para Saulo. E o que depois ele vai virar. Deixa de ser perseguidor. Deixa de ser aquele que lutava contra Deus para ser um vaso escolhido, como o próprio Senhor fala. Ananias vai lá, o Senhor Jesus visita Ananias. E o que Ananias fala? Senhor, não tenho nada contra o Senhor, mas assim, esse cara, ele persegue a tua igreja, ele manda matar os seus santos, ele arrasta todo mundo para fora. E o que Jesus fala? Vai e ora por ele. Por quê? Porque eu vou mostrar para ele, esse para mim é um vaso escolhido. Ó, você é um vaso escolhido, irmão. Sabe o que é um vaso? Desculpa aqui que eu vou bagunçar um pouco. Ó, o vaso, ele é até legalzinho, né? Vidro, tal, bem trabalhado, tal. Mas o vaso foi feito para ficar assim? Cuidado, não vou derrubar, não. Ele foi feito para ficar assim? O vaso foi feito para quê, irmão? Para ser colocado algo dentro. O vaso foi feito para ser colocado para dentro. O vaso foi feito para ser preenchido. E se o vaso foi feito para ser preenchido, um vaso vazio não tem utilidade para nada. Você não foi feito para ser um vaso vazio que fica batendo de lá, batendo de cá, perseguindo, lutando. Mas será que é isso? Será que é aquilo? Não. Você foi feito para ser um vaso, e é um vaso escolhido, mas não para ficar vazio, mas para ser cheio da glória de Deus, para ser cheio, para cumprir o propósito do Senhor nesta terra. Amém? Olha como o vaso fica bonito, ó. Ó. Mas tem um detalhe, o vaso, ele só se torna abençoado, só se torna bonito quando é colocado algo dentro. Aí, o próprio apóstolo Paulo vai falar para os coríntios que a excelência do vaso não é o vaso, é a glória e a presença que está dentro do vaso. A excelência e a virtude do Espírito que está dentro do vaso, do qual nós somos dependentes. Então, lutar contra Deus é besteira. Às vezes você fica lutando, mas eu não quero fazer, eu não quero exercer chamado, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Irmão, você está lutando contra Deus. Se desprenda logo que você vai descobrir a maior de todas as maravilhas, porque o próprio Jesus fala a respeito disso. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E depois ele vai dizer em 2 Coríntios 10, ele vai listar tudo aquilo que ele passou por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Pregando, naufrágio, chibatada nas costas, uma quarentena -1. Sabe aquela que Jesus tomou? Ele tomou uma quarentena -1. E ele fala, porque sinto prazer nas injúrias. Falaram, não é possível, esse cara é sadomasoquista. Como que pode alguém sentir prazer? Sabe por que prazer? Porque é o fruto, aquilo que ele mesmo fala aos romanos, a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado.
É o prazer de nós sermos um instrumento nas mãos do Senhor e ver que mesmo sendo frágil, mesmo sendo fraquinho, Ele nos faz instrumentos para a tua glória e para o seu louvor. Mesmo sendo iletrados como Pedro era iletrado, ele andou sobre as águas do Senhor, fez um instrumento nas suas mãos e ele na primeira pregação, 3.000 almas foram salvas. Um homem iletrado. Iletrado. Nos nossos dias poderia ser um analfabeto. Mas porque se colocou à disposição do Senhor, foi um instrumento. É a alegria de você receber a graça de dizer: Senhor, olha quem eu era. Olha o que eu era. E o Senhor me fez um instrumento nas suas mãos. De você ser o instrumento de você pregar uma palavra e alguém ser curado. De você um dia você olhar para trás e ver aquilo, quem você era. De ver, olhar para trás e você falar assim: meu Deus, olha quem eu era. Olha, eu vivia, era falido, era destruído, era aprisionado, era drogado, era isso, era aquilo. Mas o Senhor me fez um instrumento. E muitas vezes nas áreas que nós mais fomos perseguidos, o apóstolo Paulo foi perseguidor e depois passou a ser perseguido. É exatamente nas áreas que Deus mais nos usa para ser um instrumento. E em último, o texto vai dizer que ele ficou cego. Ficou ou não ficou? Olha aqui, Atos 9, 9. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ó, mal foi tocado, já fez um jejum, já. É cegueira imediata. Foi uma cegueira imediata, do qual assim que ele caiu e Jesus aparece para ele, o texto vai dizer que eles tiveram que pegar ele pela mão e guiar ele. Sabe o que essa cegueira imediata simboliza? É a cegueira da religiosidade, é a cegueira das coisas que muitas vezes nós precisamos ficar cego para muitas coisas no mundo, da religião. Irmão, religião não salva ninguém, não. Ritos e as regras. Sabe aquela história? O que você vai? Eu tenho que fazer, né? Não, você não tem que fazer nada. Se não for por amor, é igual a igreja de Éfeso. Jesus fala: eu conheço, vocês têm as obras, o teu trabalho, mas tem porém contra ti que perdeste o primeiro amor. Então, não adianta ter trabalho, não adianta ter obras, se não tem amor. Precisa arder. Como que eu tenho esse amor, pastor? Irmão, olha para a cruz. De fato, nós não conseguimos retribuir nem pagar o sacrifício da cruz. Mas a graça, ela é tão apaixonante, algo tão poderoso, que eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu não consigo ficar sem dar uma resposta à graça que me alcançou. Então, essa cegueira que ele fica, irmão, ele era fariseu, fazia parte dos principais, criado aos pés de Gamaliel, um dos principais sacerdotes e mestres. Ele tinha dupla cidadania, falava fluente grego, falava as principais línguas da época, era alguém culto, conhecia a lei dos profetas, conhecia a Torá, a lei de Moisés, conhecia a palavra. E nem por isso, com toda a sua religiosidade, com tudo aquilo que ele conhecia, e nem por isso, com tudo aquilo que ele conhecia, ele era perseguidor. Com tudo aquilo que Paulo conhecia, ele era perseguidor.
Por isso o Senhor o faz ficar cego diante da sua glória. Por quê? Porque simbolicamente e espiritualmente ele ficou cego, porque tudo aquele conhecimento, tudo aquilo que ele via, tudo aquilo que ele presenciava e todo o conhecimento religioso que ele tinha, todas as cartas que ele tinha, o aval dos sacerdotes, tudo aquilo não o fez conhecer a Cristo. Por isso ele vai pregar, quando ele fala na carta aos Coríntios, dizendo: quando fui ter convosco, nada quis saber e nada preguei entre vós, não preguei entre vós com sabedoria humana, a não ser o Cristo e este crucificado. E aí vai uma grande lição para nós. Todo conhecimento que nós temos, tudo aquilo que nós sabemos, se não for para revelar o Cristo crucificado, se não foi para a graça, para que a graça aumente em nós, então nada vale. Se não foi para nos despertar, se não foi para ainda mais sermos constrangidos pela graça, pelo amor da cruz que nos alcançou, então nada vale. Me arrisco ainda a dizer que muitas vezes é melhor que muitos nem tenham determinados conhecimentos. Porque o Provérbios, os irmãos estão fazendo o coisa de Provérbios, né? E Provérbios vai dizer que ensine e dê o conhecimento ao tolo e ele ficará mais tolo ainda. Mas dê o conhecimento ao sábio e ainda mais sábio ele será. Então, às vezes, tem pessoas que o conhecimento acaba atrapalhando ela, ao invés de ajudar. Todo o conhecimento que ele tinha, ele só conheceu a Cristo quando Cristo apareceu para ele no meio do caminho, frustrou os planos dele, acabou com tudo. Às vezes tem coisas que Deus nos priva, sabia? De saber. Você sabia que Deus te priva de muita coisa? Coisas que muitas vezes a gente quer insistir de querer saber, de querer ver, de querer conhecer. Deus te priva de muitas vezes. Priva de muitos ambientes. Tem muitos ambientes que Deus te priva, sabia? Priva para que você não esteja lá. É Deus te preservando, é Deus te guardando. É Deus te fazendo muitas vezes ficar cego para muitas coisas e não deixando que você veja, para que não contamine o teu coração, para que não contamine aquilo que Ele já tem derramado sobre a tua vida, para que não contamine e nem suje a santificação e aquilo que você já tem construído ao longo do tempo com o Senhor, no relacionamento, na busca, na oração. Tem muitas vezes que Deus nos preserva. A religião era tudo que Paulo sabia. Era conhecedor. Há muitos crentes que estão na igreja, irmão. Tem muito conhecimento, mas já perderam o primeiro amor. Conhecimento sem primeiro amor, acabou. Amor é a chama do Espírito. É o amor, o fogo que arde continuamente, o fogo que ardia, que sacerdote ia lá manter diariamente, 24 horas por dia, essa chama que deve arder e deve queimar no nosso interior, é o nosso amor por Jesus, é o nosso amor, é o nosso desejo pelas coisas do céu, como Colossenses vai dizer, que pensai lá nas coisas do alto, onde Cristo está sentado. É o nosso desejo. Por isso, há muitos que já estão há muito tempo na igreja. Muito tempo, mas já perderam isso. E ainda tem a cara de pau de dizer, não, o novo convertido, não, ele está indo no primeiro amor. Não, eu já passei dessa fase. Não deveria ter passado nunca. Se o próprio Jesus fala para a igreja de Éfeso em Apocalipse, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Então isso significa que não é para perder o primeiro amor. O próprio Jesus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Opa! Então isso significa que eu não devo perder o meu primeiro amor. Que os meus olhos precisam estar nele. Que o meu amor precisa queimar diariamente. Que quando eu ver alguém que aceitou, que estava perdido e que se batiza, que entrega a sua vida para Jesus, a minha vida, a minha alegria precisa se exaltar diante do Senhor. De saber que alguém estava perdido, como um dia eu também estava perdido e este foi alcançado. Um dos sinais que muitos acabam perdendo o primeiro amor é quando olha alguém que aceita Jesus e não aceita mais nada. É quando a presença, eu falei isso na quarta-feira. Você já imaginou que Jesus passou pela vida de muita gente e não aconteceu nada? Já imaginou que tristeza? Jesus passou pela vida do jovem rico, lembra? E o que aconteceu com o jovem rico? Nada. Você já imaginou que Jesus, o texto vai dizer em Marcos que ele vai pregar em Nazaré e ali não muitos foram curados. E que ele vai pregar ali e que no fim da sua pregação, o que o povo faz? Ele não aceita a pregação dele. E quer lançar ele no precipício, mas ele sai ali no meio deles e vai embora, porque ainda não era chegada a sua hora. Que tristeza quando muitas vezes a presença de Deus está no meio do culto, a glória de Deus está e pessoas são curadas, outras são libertas, outras são transformadas, outras são tocadas, outras são visitadas, outras recebem revelação, outras recebem visão e tem coisas que não acontece nada. Aí eu te pergunto, o problema está com Jesus? Não. Com certeza não. O Senhor passou pela vida de Paulo e o que aconteceu com ele? Ele caiu, ele ficou cego, mas saiu dali para nunca mais viver a vida que ele vivia antes. Nunca mais ele perseguiu a igreja. Porque ele passou a ser um instrumento e um vaso que era escolhido pelo Senhor. Quando a presença de Deus e Jesus se manifesta no recinto, pode acontecer, eu não me conformo, que algo que nem ao menos a sua presença eu sinta. Não, algo precisa acontecer com a minha vida. Eu não sou contra que muitas vezes a presença de Deus se manifeste e pessoas caiam. Mas quando se levanta, algo precisa acontecer. O caráter precisa ser transformado. A vida de pecado precisa ser abandonada. Se eu mentia, não minto mais. Se eu prostituía, não prostituo mais. Se eu falava mal, se eu vivia uma vida desmantelada, eu passo a não viver mais. Por quê? Porque eu tive um encontro com Jesus. Vamos nos colocar de pé. Uma coisa o Senhor tem reservado encontros. Frustra planos mesmo. Frustra. E ali Paulo já reconhece, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, quem você está perseguindo. Eu sou ele. Eu sou aquele que você está perseguindo. Eu sou ele. Eu sou esse que você está perseguindo. E o Senhor está aqui nesta noite e Ele marcou o encontro com você. E Ele marca o encontro para trazer libertação nesta noite. Eu declaro cura e libertação sobre a tua vida agora. Para você entender o que Deus quer fazer com você. Eu declaro libertação agora. Que os teus olhos, os teus olhos se fechem para muitas coisas que o inimigo quer privar, quer desviar você do propósito, quer desviar você daquilo que Deus tem para a tua vida.
Em nome de Jesus. Comece a orar no teu lugar. Comece a orar no teu lugar. Aleluia, Ele marcou encontro com você. O Senhor é aquele que marca encontro conosco e te faz você ter um encontro com Ele. E você não vai ficar mais do mesmo jeito. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos e sabemos que o Senhor marcou encontro conosco nesta noite. E eu declaro a tua cura sobre nós. Eu declaro a tua cura sobre a igreja. Tu és Senhor que traz cura e liberta. E ninguém pode permanecer o mesmo diante da sua presença. Em nome de Jesus. Paulo até aquele momento era instrumento do diabo, porque estava perseguindo a sua igreja. Mas a partir daquele momento, ele foi um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, a partir de hoje, tudo aquilo que o diabo te fez, ser um instrumento nas mãos dele, para trazer discórdia, para trazer confusão, para trazer maledicência, para fazer o circo dele. Hoje este circo é desmantelado. E eu declaro libertação. 1, 2, 3, sai agora. Eu declaro cura sobre a tua vida. Oh, aleluia. Levante as suas mãos. Recebe na tua vida em nome de Jesus. Era instrumento do diabo, agora não é mais. E quando eu falo instrumento do diabo, às vezes você fala, nossa, mas pastor, isso era muito pesado. Não, irmão. Às vezes a gente empresta a nossa boca. Às vezes a gente luta. Se você luta contra aquilo que é o propósito de Deus, instrumento de Deus é que você não está sendo. Por isso, pare de lutar contra o propósito de Deus e seja um instrumento. Recebe cura e libertação na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, o Senhor é aquele que traz libertação. Recebe cura na tua vida. Recebe. Jesus está recalculando a sua rota. Recalculando o teu GPS espiritual. E está te trazendo para o propósito de novo. Em nome de Jesus. Recebe na tua vida. Se prepare para ter muitas coisas interrompidas na tua vida. Mas não é que você está, não é nada de ruim, não. É Deus preparando você para um outro propósito. Para o propósito dele. Amém. Amém. Jesus vai te pegar no meio do caminho, irmão. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.